Olá, meus irmãos, amigos, professores. Essa aula aqui é especialmente, para professores. Eu sou o presbítero Gerson Patrocínio, então eu sou assistente social e também mergulhador profissional, professor de EBD e também de integração e discipulado. Vamos lá para a nossa lição de número 4, para 28 de julho de 2024. Vamos aqui, a nossa proposta aqui a princípio é justamente não ficar lendo a revista, mas fazer uma síntese de todo o conteúdo já lido, tá? Porque eu entendo que se você aprendeu, se você estudou, você tem que transmitir isso sem precisar refazer essa leitura. É muito importante que o professor, ele, primeiro, nunca deixe nas suas aulas de falar sobre o tema. Existem muitas situações em que o professor, ele abre a revista, ele lê o tema, mas não comenta sobre o tema, sobre o título, do tema da aula daquele dia. E, inclusive, também falham em relação ao textuário. Tem que se comentar o textuário, tem que se comentar a verdade prática. Você tem que fazer uma síntese do tópicos, subtópicos. Isso aí é de suma importância para sintetizar e concretizar o conhecimento. O título é tão importante porque é justamente o título que vai, abrir aquele desejo, desenvolver aquele desejo dos alunos para o aprendizado. Então, aqui o título da lição diz: O Encontro de Ruth com Boaz. Isso significa que essa lição ela vai tratar justamente do encontro de Ruth com Boaz, desses dois personagens tão importantes e tão central. Então vamos estudar como que foi esse encontro, desse homem com essa mulher, desses personagens tão importantes. O texto áureo é o texto de ouro. Explique isso para os seus alunos. O que é o texto áureo? O texto de ouro significa, áureo significa ouro. É o texto de ouro, é o texto principal, da leitura bíblica, ou daquele livro. Nós temos, por exemplo, o texto áureo da Bíblia. Qual é o texto áureo da Bíblia ou o texto de ouro da Bíblia? João 3,16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Isso aí, nós, pelo menos assembleianos, entendemos e temos como o texto áureo das Escrituras. E em cada livro tem o seu texto áureo, tá? Tem o seu texto de ouro. E, na verdade, por exemplo, aqui na lição, cada lição ela tem o seu texto de ouro, texto áureo, e é o texto, e é o texto, nesse caso aqui, o texto áureo, ele está justamente em Ruth, capítulo 2, versículo 12, que é justamente um texto onde Boaz, quando ele tem um encontro com Ruth, e ele anteriormente ele pegou informação sobre Ruth, Ruth era uma pessoa desconhecida para ele, Quando ele viu ali aquela mulher, aquela jovem catando espiga, trabalhando, uma espiga não sei qual, cevada no caso, no seu campo, ele perguntou quem era aquela jovem, quem era aquela mulher diferente. Então, o seu empregado principal, o líder dos empregados, informou, quem era Ruth. Informou que Ruth tinha deixado a sua parentela, tinha deixado a sua família para dar assistência a Noemi. Largou tudo, se converteu ao evangelho e era então uma proselita. Ela agora fazia parte da nação de Israel. Então isso aí tinha trazido uma comoção,
generalizada sobre aquela nação, sobre pelo menos aquela cidade, aquele povoado. E Ruth se tornou uma pessoa por esse testemunho, né, de convenção, de abnegação, e as pessoas se condoeram com ela, ela passou a ser amada, dá literalmente isso. E quando Boaz soube do que ela fez, isso aí tocou o coração de Boaz. E quando tocou o coração de Boaz, né, quando chama ela, foi ao encontro dela, conversou com ela, e ele expressa essas palavras lindas, maravilhosas. O Senhor galardoe o teu feito, seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viesse abrigar. Então, ele invocou a bênção do Senhor com todo o seu coração, colocando ali, expressando que o desejo dele era que Deus galardoasse ela, que é o galardão. Galardão é um prêmio. Galardão é uma ação benéfica, o favor de Deus para aquela jovem. Ele expressou o que estava dentro do seu coração. As palavras, eles sempre entenderam isso, né? Os israelitas têm isso culturalmente e verdadeiramente, é algo que é real e é verdadeiro, que as palavras, elas podem ter poder decisivo na vida das pessoas. As palavras, elas podem ser de bênçãos e elas podem ser de maldição. E Boaz ali, ele proferiu palavras de bênçãos, demonstrando que o coração dele, o desejo do seu coração, era que essa jovem, que Deus agisse a favor dessa jovem. Ele na verdade, esperava que isso acontecesse. Muitos israelitas esperavam que isso acontecesse. Talvez o que ele não esperava, não sei, era que o próprio Deus, na verdade, já estava usando ele para cumprir o que ele estava falando aqui, né? O Senhor galardoe o teu feito. Que feito maravilhoso, jovem. Que coisa linda, que coisa maravilhosa que você fez. Você deixou a sua parentela, você deixou a sua família, você, sabe, tudo para seguir a Noemi, uma pessoa idosa que não tinha nada para te oferecer. Você fez o que você fez sem pensar em recompensa. Olha, Deus te galardoe o teu feito. Que coisa maravilhosa. E ele era o próprio instrumento de Deus, que Deus, né, estava usando para abençoar essa jovem. Maravilha, vamos lá. A verdade prática vai dizer que o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e na justiça de Deus. Aqui nessa verdade prática, o que é a verdade prática? É a verdade que nós devemos praticar todos os dias. É a verdade prática que nós trazemos da lição. É a verdade prática que nós devemos praticar. Qual é essa verdade prática? Que esse modelo, essa história vem trazer para nós? Aí essa verdade prática. Essa verdade prática, ela vem dizer que o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros. Nós temos que servir uns aos outros. No caso aqui, você observa que Ruth, ela foi assim, ela foi servida por Boaz, mas anteriormente ela serviu, ela se deixou, se abnegou, deixou a sua própria vida para servir a Noemi, servir a uns aos outros, né? Veja que ela arriscou nunca mais ter filho, não ter família, porque ela foi para uma terra estrangeira, né? Onde ela não conhecia ninguém. E geralmente era um risco muito grande, porque, gente, a cultura lá é diferente da cultura no Brasil, nesses países fechados. Você vê aqui no Brasil, o brasileiro não pode ver o estrangeiro que arreganha os dentes. Nossa,
o sonho de muitos brasileiros para casar com uma estrangeira e casar com um estrangeiro aqui para os brasileiros, para muitos é um sonho. Muitos, nossa, parece até que é uma coisa incrível casar, né? Mas na cultura judaica, não era desde a antiguidade, não era na antiguidade, não é nos dias atuais, tá? Tem muitos países, por exemplo, China e outros países aí, vários outros países aí, que são fechados ainda e tem tantos outros, né? Ou talvez a sua maioria, eu não vou dizer do aspecto cultural de uma forma geral, mas em muitos países, os estrangeiros, assim como na Europa e vários países, Estados Unidos, não são bem-vindos. A união interracial não é bem vista. A união com estrangeiros também não. Eles querem proteger a sua linhagem, querem proteger a sua nação, eles não querem outras culturas, eles não querem outra religião. Mesmo que a pessoa se converta, não aceita a mistura de sangue, né, de raça, de etnia, de pessoas de outras culturas. Então era um risco muito grande, porque Israel, apesar de Deus abrir, né, Deus sempre, a igreja antiga, Israel de Deus, que era Israel, Deus dentro da lei de Moisés, todas as pessoas que quisessem, estrangeiras, que se convertessem e quisessem viver no território israelita, deveria ser bem recebida, bem tratada e ser tratado como um verdadeiro israelita, tá? Mas a gente sabe que dentro do aspecto cultural havia uma resistência, principalmente contra aqueles povos ali, né, no princípio, que eram realmente inimigos de Israel, principalmente ali Moab. Tá? Vamos para a nossa introdução. Nessa introdução aqui, logo aqui na introdução, você vai ver que o autor está dizendo que nas lições anteriores, né, você vê que eles trataram de alguns personagens específicos, não é isso? Tratou de Ruth, tratou de Noemi. Agora ele vai tratar nessa lição agora, justamente de Boaz. Apesar dele tratar aqui, né, o tema central da revista é o encontro de Ruth com Boaz, ele, nas lições anteriores, ele vem tratando especificamente, né, mais diretamente, mais profundamente, vem tratando de Noemi, vem tratando de Ruth, e agora ele vai tratar justa mais especificamente de Boaz. Nós vamos conhecer mais quem é esse personagem, que é tão importante, né, nas escrituras e para nós, para as nossas vidas, tanto aprendizado que temos. Então, essa revista, essa lição de hoje, nós vamos tratar muito de Boaz, que foi aquele parente remidor, como Deus ele entrou com providência, né, e trouxe esse homem, atuou na vida dele de uma forma muito maravilhosa para que ele servisse, para que ele fosse uma bênção, né, o agente da bênção de Deus na vida dessa família. Então, tópico 1, Boaz, o remidor. Então, nesse tópico aqui, nós vamos tratar de Boaz. Quem era Boaz? Boaz, ele era o remidor. Tá? Mas o que é o remidor? O remidor aqui vem da palavra do termo remi, que significa resgatar. Tá? Então você vai para essa questão do remidor, se você for na etimologia, em vários dicionários que eu já procurei, já li, já estudei, o remidor também ele é tido como o resgatador. Agora, o remidor e o resgatador, ou resgatador, ele não poderia ser, nesse caso aqui, qualquer pessoa. Não, não poderia ser qualquer pessoa, né? Não era, tipo assim, não era porque, vamos dizer assim, Boaz aqui você vai ver aqui, nesse subtópico que diz assim, um homem, o subtópico 1 diz, um homem próspero. Ele era um homem próspero. Ele era um homem próspero em tudo, né? Então o que acontece?
Nesse tópico aqui, o autor, nesse subtópico, o autor vai mostrar que ele realmente era um homem capacitado, um homem preparado, um homem que dentro da lei de Deus, dentro dos aspectos culturais, dentro de tudo ali, era aquela pessoa que estava preparada e estava capacitada dentro dos termos da lei de Israel também, né, para ser o remidor. E por que isso tá, por que isso? Porque dentro da lei, no caso do remidor, a pessoa tinha que ser uma pessoa, um parente mais próximo. Tinha que ser uma pessoa também que tivesse condições financeiras, tá? Porque quando você fala de remir, você vai, nesse caso aqui, as terras de Noemi, quando Noemi, né, ela, antes de, né, Elimeleque, com Noemi e os seus filhos, quando eles partiram de Belém, tá, para peregrinar nos campos de Moabe, antes de partir, eles venderam as suas posses, tá? Eles venderam as suas posses. Só que quando Noemi voltou, ela não tinha onde ficar, ou melhor, não tinha como ela pegar as posses delas. Não é aqui, é diferente da nossa lei. E outra coisa, a terra estava vendida. Mesmo, mesmo que existisse uma pessoa lá que não fosse parente dela, que tivesse riquezas, essa pessoa também não poderia pegar, mesmo uma pessoa sendo rica, olha, vou lá, vou comprar, eu tenho dinheiro, eu vou comprar de novo as terras e vou entregar para você. Mesmo assim, acredito que não poderia. Por quê? Dentro da lei está estipulado de que tinha que ser um parente próximo para ir lá e resgatar a terra, tá? E restituir ao seu parente mais pobre que por causa de uma situação financeira, uma situação difícil, teve que vender, tá? Então, aqui vai falar que justamente isso, das qualidades de Boaz, porque não é só a questão aqui dele ser, ele usa aqui uma referência, né, que está em Ruth, capítulo 2, versículo 1, onde fala que ele era uma pessoa valente e poderosa. Aí o autor da revista vai explicar essa questão de ser valente e também de ser uma pessoa poderosa. Por que que ele era uma pessoa valente? Por que que ele era uma pessoa valente? Por que que ele era uma pessoa poderosa? O termo valente refere-se à integridade. Poderoso e valente se refere à integridade, ao seu poder de influência, tá? Ele era uma pessoa íntegra, ou seja, para Deus, não para Deus, como Deus já previa que ele ia fazer uma aliança, com que a pessoa ia fazer uma aliança com Ruth, uma aliança de casamento também, Deus não ia colocar na vida dela somente uma pessoa que fosse parente, que tivesse assim uma condição de resgatar a terra, né? Não, para Deus não. Deus ele estava pensando em si, né? E dar uma pessoa de qualidade, e dar uma pessoa íntegra, tá? Ou seja, uma pessoa fiel, uma pessoa amorosa, uma pessoa, sabe, bondosa, uma pessoa que fosse realmente vamos lá, um judeu de verdade, que tivesse uma aliança com Deus, que jamais, né, fizesse mal a Ruth ou a sua, né, a Noemi, mas fizesse somente o bem. Então está falando sobre a integridade. Quando eu vejo as escrituras e eu vejo pessoas que Deus chamou para cumprir uma missão, e Boaz aqui, mesmo sem perceber, né, sem talvez ter aquela noção, Deus estava colocando uma missão na vida dele, não é isso?
que seria de resgatar a terra, né? Pagar o preço que tinha que se pagar para pegar a terra de volta e assumir, né? Ou seja, casar com a Ruth e dela formar uma família. Então Deus estava preparando um varão aí para ela, não é isso? Então, quando eu vejo essas uniões feitas por Deus, eu não vejo Deus unindo uma pessoa que é íntegra, que é boa caráter, que tem bom caráter, a uma pessoa maldosa, a uma pessoa mau caráter, a uma pessoa violenta. Então temos que cuidar, tomar cuidado muito com isso, porque a pessoa que está entrando dentro de um relacionamento para saber se é de Deus mesmo, esse tipo de relacionamento, você tem que averiguar se qual é a integridade dessa pessoa. Tem que averiguar a integridade dessa pessoa, tá? Se a pessoa é uma pessoa egoísta, se a pessoa, que muita gente, a gente quer saber, poxa, será que esse casamento é de Deus? Será que essa união é de Deus? Saiba que se o teu namorado, né, no início aí, se a pessoa te maltrata, se a pessoa te faz mal, se a pessoa ela te prejudica, se ela é mau caráter, seja lá, se é uma pessoa assim, com certeza essa união não é de Deus. Por que Deus vai te unir uma pessoa para que essa pessoa te faça sofrer? Deus vai unir você a uma pessoa que essa pessoa vai agregar valores, que essa pessoa que vai te levar ao crescimento, que vai fazer a você ações benéficas e não maléficas. Essas pessoas, ela não vai te prejudicar de forma nenhuma. Por isso o texto que diz, Gênesis 2, versículo 24, na última expressão, diz, ambos serão uma só carne, ambos. Não é só a mulher ser uma carne com o homem, mas o homem ser uma carne com a mulher. Ou seja, são uma atitude, ambos diz respeito a atitudes recíprocas, tá? Então não pode, Deus assim, não tem como uma união ser de Deus, onde um maltrate ou trate o outro ruim. Então a Ruth era uma pessoa maravilhosa, tá? E o seu esposo, que veio a ser seu esposo, Boaz, não era diferente, pelo contrário. Então houve ali uma soma, um causando benefício ao outro, seja no lado emocional, sentimental, financeiro, sabe, em toda a sua vida, a vida conjugal é isso aí, é um realizando o bem para o outro e não o mal. Tá? Então ele era um grande produtor rural, ele era uma pessoa influente naquela cidade, ou seja, uma pessoa influente de uma forma benéfica, né? As pessoas tinham uma ótima visão dele, ele era uma pessoa influente com os seus atos, com as suas atitudes. Você vê que quando a Noemi soube que Boaz, quando Ruth falou para a Noemi que Boaz tinha encontrado com ela, que ela fez colheita no campo de Boaz, o que aconteceu? Né? Como é que ficou o coração da Noemi? A Noemi ficou muito feliz. Tu acha que, no caso, Boaz, se Boaz fosse uma péssima pessoa, né, fosse um mau caráter, como que ficaria o coração, né, da Noemi? Noemi já conhecia ele, né? Então, Noemi ficou como? Contente. Se fosse um mau caráter, se fosse uma pessoa ruim, com certeza, Noemi jamais iria querer juntar eles dois, né? Então ele tinha uma série de qualidades, e essas qualidades aí, não só da questão das suas posses, né? Essa qualificação aqui que está mostrando para a gente o autor, como remedor, ia muito além da sua propriedade, né? Está se falando sobre as qualidades que ele tinha, além das suas posses como ser humano, como servo de Deus, e que isso tudo, essas qualidades, o qualificava para que fosse realmente um agente de Deus, o agente assim de Deus, literalmente remidor, como as escrituras esperam. Tá? Então vamos lá para o subtópico 2, Goel e Levi.
O que essa expressão aqui significa? O autor, então, dessa revista, o comentarista dessa revista, ele buscou aqui trazer o significado dessa expressão Goel e Levi, tá? Então, o que significa? O professor, ele quando ele vai dar a lição, ele já tem que ter em mente, tá? Ele já tem que ter em mente o significado, né, de Goel e Levi. Você estudou, então você tem que saber algumas coisas, obviamente, que você não é também um computador, você rever e tal, mas assim, tem coisas que é o básico, a síntese você tem que fazer, tá? Isso tudo, o ministrar a aula, aspecto da memorização, diz respeito muito ao aprendizado. Então você vai transmitir para o aluno o seu aprendizado, o que você aprendeu, o que você entendeu, tá? Então, o professor ele tem que ter essa qualidade. Então, o autor aqui da revista ele vai mostrar agora o que significa Goel e Levi. Então, tá. A expressão Goel significa remidor, tá? Goel significa remidor. Levir significa irmão. O que o autor está mostrando aqui para nós? Que existiam duas leis que foram ativas, tá? Que nesse livro aqui, que no caso ele está nos livros de Moisés, no Pentateuco, mas nós vemos agora essa lei em ação, a lei na história desses personagens aqui. A lei do Goel e a lei do Levi, tá? A lei de remissão, podemos dizer assim, né? E a lei do levirato, né? Que é a lei do irmão. Então são duas leis diferentes. Uma lei para remissão de terra ou para resgatar a terra e restituir para os donos originais. E a lei do levirato. Que lei é essa? A lei do levir, né? O levirato é a lei do irmão. Pronto, é preciso fazer essas duas diferenças então, né? A lei da remissão, como eu já falei, trata do resgate da terra. Alguém vendeu a terra porque estava numa situação financeira muito difícil e Deus fala assim, poxa, mas como é que nós vamos resolver isso? A pessoa vai vender a terra e vai ficar sem a terra para sempre? Não, se a pessoa vendeu a terra por uma situação de dificuldade financeira, tá? Virá aí um parente, tá? O parente que possa, vai lá, vai pagar, vai aos novos donos da terra, vai negociar, vai oferecer o dinheiro, né? E vai pagar aquela terra e restituir ao parente pobre, tá? Essa é uma lei que é muito importante, que era muito importante. Então, existia essa lei. Tinha que ser, biblicamente falando, teria que ser um parente próximo de pegar, para resgatar essa terra. No caso aqui, poderia ser também o irmão, tá? Mas aqui é um parente próximo e não, no caso de resgatador aqui da terra, mas não especificamente, né, o irmão. Agora, a lei do levirato era o parente mais próximo, né? E a lei do levirato, no caso aqui, era a lei em que, por exemplo, um irmão, ele se casasse, fosse casado, mas ele viesse a morrer, que foi o caso aí de Noemi, no caso de Ruth, que casou, e eles não geraram filho. Como que fica uma situação dessa? O rapaz morreu e não gerou filho. Aí o irmão dele teria que assumir a cunhada. Essa é a lei do cunhado, a lei do irmão, a lei do levirato. Na verdade, eu falei a lei do irmão, né? Mas é a lei do cunhado, tá? Então, essa lei do cunhado era a lei que obrigava o cunhado mais velho, e isso ali é o irmão, na verdade, é irmão mesmo, a lei do irmão assumir a cunhada para gerar filhos.
para o irmão que faleceu, para o falecido irmão, tá? Só que essa lei do cunhado, muitos falam a lei do cunhado, outros falam a lei do irmão, mas essa lei do levirato, que é irmão ou cunhado, essa lei aí, ela se expandiu. E era, no caso, era o irmão que deveria, no caso, pela lei, na lei, era o irmão que deveria se casar com a cunhada ou ter a cunhada como mais uma esposa e gerar filho para o seu irmão. Só que vamos lá, gente, vamos ver, se só fosse filho único, e aí, como é que ficava? Tá? Era difícil ser um filho único, mas pode ser que existisse isso. Então, se expandiu, tá? Por exemplo, no caso de Malom e Quilion, os dois morreram, e aí? No caso de Ruth, como Malom, se não estou enganado, que era o esposo dela, faleceu, Quilion teria que assumir ela. Só que Quilion morreu também. E aí, a situação? Então, a lei, ela, culturalmente, os líderes, né, resolveram expandir essa lei. Não precisa ser o irmão. Não precisa, de fato, a princípio, é o irmão. Mas, se no caso, na ausência de irmãos, poderá ser o quê? Poderá ser o tio, poderá ser o primo da pessoa. Então, ela vai, aí se expandiu para um grau de parentesco. Tá? Eu acredito que talvez seja até o primo, né? Talvez o mais distante. Mas eu acredito o seguinte, que eles sempre davam essa brecha não, né? Estendeu essa lei para que a viúva, no caso, ela pudesse ter o seu filho e principalmente para que fosse dar continuidade à geração aí dos filhos, da geração aquele que morreu, porque o filho que fosse gerado a partir dessa nova concepção, desse novo, né, elo sexual, conjugal, etc., seria tido como, esse novo filho seria como sendo fruto, né, o filho daquele que faleceu, tá? Então essa lei aí era muito importante e o povo respeitava muito essa lei, né? E agora vamos aqui para o subtópico 3, temor e respeito. Aqui está falando sobre o quê? Bom, vou tentar andar mais rápido possível aqui, que a gente já está com 32 minutos. Vamos lá, temor e respeito. Essa parte aqui o autor vem mostrando que Boaz, ele tinha respeito pelos seus empregados. E qual é a lição que o autor está mostrando aqui para nós? Ele vai tirar esse ensino para nós. Ele vai demonstrar aqui o caráter desse, a pessoa que Boaz era. Apesar de ser uma pessoa rica, uma pessoa de posses, mas ele considerava outras pessoas, ele respeitava as pessoas, os seres humanos. Você vê que ele teve grande respeito por Ruth e ele demonstra que ele teve tinha um respeito muito grande pelos seus empregados. O texto diz assim que por causa da evocação que ele faz, o Senhor seja convosco. Tá? Ele abençoava os seus empregados, o Senhor seja convosco. Né? Não era simplesmente um bom dia. Isso aí demonstra o temor que ele tinha a Deus, tá? E também o respeito que ele tinha pelos seus empregados. Infelizmente, irmãos, nós vemos muita questão de discriminação dentro da igreja. Eu mesmo já me senti discriminado, né? Até mesmo por outros irmãos, não só por pastores, né? Até por pessoas, né? Membros de igreja, né? Que olhar para nós assim com certo desdém, sabe? Porque por ter um poder aquisitivo maior que o nosso. A Bíblia não ensina isso. Não sei não sei o que acontece com a interpretação que esses cristãos têm, porque a Bíblia não demonstra isso. A Bíblia demonstra, traz os exemplos que a Bíblia traz é de pessoas simples, de pessoas humildes, de pessoas bondosas. Então essa arrogância de nariz em pé, soberba, por causa por causa de bens, de posses materiais, isso aí está totalmente contrário
Muito pelo contrário, a Bíblia ensina o contrário disso, porque a Bíblia ensina que sobre a questão do rico e do Lázaro, né, se eu não estou enganado, que está no capítulo 19 de Lucas, onde o Lázaro, o rico, né, Lázaro era o pobre e o rico vivia, né, na sua plenitude, desprezava a Lázaro, que era um pobre, que era um mendigo, e no final de tudo a Bíblia fala que ele era uma pessoa tão soberba, tão não, egoísta, tão, como é que se diz, insensível, né? Hoje nós vemos muito isso, insensibilidade, tão insensível, e quando ele morreu, para onde que ele foi? Por Hades. E aquele homem que era pobre, mendigo, fedendo, fedorento, sem higiene, sem nada, sem condição financeira, desprezado por todos, ele foi salvo, né? Ele viveu bem, regaladamente, o rico, aqui na face da terra, né? E quando morreu, ele foi para o Hades. E quando você vê aquele homem que era pobre, fedorento, desprezado, no caso, o mendigo, ele foi para o paraíso. Então, a Bíblia ela não valoriza as pessoas pelas posses. Infelizmente, o ser humano valoriza as pessoas pela posse, diferentemente de Deus, porque Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono de tudo. Tá? Ele não, além de não precisar isso, e isso aí é uma coisa que é totalmente imoral, e Deus não faz dessa coisa. Então, podemos dizer que a síntese do capítulo 1 é: Boaz era um homem próspero e respeitador e respeitado por todos que o cercavam. E é isso aí, quando você dá respeito, você tem respeito, né? Isso aí é muito importante. Coisa maravilhosa é quando você tem um patrão, né, que humilde, que respeita, e ele é respeitado, né? Ou seja, ele é respeitado, ele é afamado, todo mundo fala bem. Do contrário, né, quando a pessoa ela é uma pessoa ruim, um patrão ruim, difícil de lidar, como existe muito, mão de vaca, mesquinho, essa pessoa ela acaba adquirindo uma má fama. Vamos lá? Tópico 2, o carinho de Boaz para com Ruth. Aqui, então, no caso, vai demonstrar, né, nesse tópico aqui, qual a intenção maior. Obviamente, que é demonstrar que Boaz, ele agiu com Ruth de uma forma carinhosa. Na verdade, quando eu comecei a ler as escrituras, no caso esse livro, principalmente da primeira vez que eu fui pregar no culto de irmãs, eu preguei sobre o livro de Ruth, né, e fiquei bastante emocionado. E uma das coisas que me chamou mais a atenção foi realmente a forma como Boaz tratou Ruth, né? Mostrou que ele realmente era um homem muito sensível. E nesse texto aqui, no subtópico 1, vai dizer: a pureza não exclui a ternura. Ou seja, a pureza, na verdade, ela agrega a ternura, né? A pureza e ternura, elas são intrínsecas, né? E aqui esse texto vai falar do primeiro encontro. Como é que foi esse primeiro encontro, né, de Ruth com Boaz? Como é que foi o encontro de Boaz com Ruth? Na verdade, quando Boaz chegou na sua plantação, os, os segadores já estavam colhendo, né, já estava todo mundo ali na atividade. O Ruth já estava lá colhendo também, né, as sobras e tal. E quando Boaz olhou ao campo, ficou observando os trabalhadores, ficou observando as pessoas pobres, colhendo ali o que sobrava da colheita, ele viu aquela jovem e aquela jovem era uma jovem diferente, né? Chamou a atenção dele. Talvez um pouco a cor da pele, não sei, talvez o jeito dela, a roupa dela, não sei. Mas aquela jovem ali, dava para perceber que ela não era, né, uma israelita, tá? Dava para perceber que não era israelita. Ele de longe avistou aquela jovem e viu que ela não era uma israelita.
E aí ele pegou a informação, né? Ele já curioso, quem é aquela jovem, procurou o chefe dos empregados e perguntou quem era aquela jovem. E aquele jovem, aquele chefe, né, sabia quem era aquela jovem, que tinha, como eu já até comentei aqui, tinha um grande testemunho, né, de abnegação e tudo que ela tinha feito, né? E quando Boaz soube de tudo o que aquela jovem tinha feito a favor da Noemi, andado 120 quilômetros de distância da terra dela para acompanhar sua sogra, Boaz ficou maravilhado. E ele tomou uma atitude e falou para os seus trabalhadores apoiar ela, não atrapalhar ela em nada. Muito pelo contrário, deixem ela catando à vontade. Tá? Então ele tomou logo, ele foi uma pessoa de iniciativa, né? E uma pessoa de sensibilidade. Ele ficou sensivelmente, ele ficou muito quebrantado ali com a história que ele ouviu, né, sobre a Ruth. E assim, uma das coisas que a gente não leva muito em conta, mas que foi de suma importância nesse encontro, dessa relação de Boaz, dessa visão de Boaz com Ruth, foi a integridade da história contada, porque o, o rapaz, né, o trabalhador de Boaz, o chefe lá que Boaz tinha colocado como chefe, realmente também foi uma pessoa muito íntegra, né? Foi muito importante, porque, né, tem pessoas que ficam inventando historinha, tem pessoas que querem fantasiar, tem pessoas que não, ele foi realmente ali certinho e falou realmente tudo que aconteceu, tudo direitinho, né? Foi uma pessoa muito íntegra também, aquele chefe. Olha, Boaz, ela deixou tudo lá na terra dela, o marido, ela era casada, ela é sogra ali da Noemi, ela ficou viúva, ela podia ter ficado lá, casado de novo lá, segundo os costumes dela, mas ela largou tudo para seguir Noemi, para apoiar ela nessa viagem e tal. Tu imagina como é que ficou o coração desse jovem. A primeira das coisas, e aí quando ele tem um encontro com ela, né, quando ele, não sei se ao meio-dia ou depois da meio-dia, no final da tarde, mas ele colocou comida lá para ela comer. Olha, você vai comer junto com os meus trabalhadores. O Senhor te abençoe, né, te galardoe todos os seus feitos. Coisa maravilhosa, né? Então, aqui vai dizer assim, ó, Boaz era um cavaleiro muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e, e descorteses. Existem muitas pessoas que, né, que infelizmente tratam as pessoas, né, que eu sou santo, eu sou, nossa, santo, aquela pessoa que não fala com ninguém, aquela pessoa toda fechada. Não, não precisa, não tem nada a ver com santidade, isso aí tem a ver com arrogância. Com arrogância, claro, a gente tem que respeitar as pessoas que são tímidas, que são caladas, são reservadas. Aí é outra situação, tá? Aqui está falando aquelas pessoas que têm atitudes grosseiras com outras, alegando santidade. Eu falo com todo mundo, converso com todo mundo dentro da igreja, seja adolescente, homem, mulher, jovens. Graças a Deus, nunca tive nenhum problema. A minha esposa também é super popular dentro da igreja. Nosso jeito é assim. Nosso jeito é assim. É um jeito que você conversa com todo mundo e respeita todas as pessoas. Respeitar todas as pessoas. Nós respeitamos a todos e temos um carinho com todos, tá? Então, nada de soberba. Jesus jamais, Jesus conviveu com todas as pessoas, jamais agiu com aspereza, com discriminação, bem pelo contrário. Você vê que na mesa de Jesus sentava publicanos
e pecadores. Jesus lidava diretamente com essas pessoas, tá? Subtópico 2, Deus estava agindo. É interessante esse tópico aqui, que Deus, o autor da revista vai mostrar que Deus estava agindo. E na verdade, é interessante você notar que Deus estava agindo a todo momento. Quando ele toca no coração de Ruth, Deus, para seguir Noemi, ele estava agindo. Não pense que foi só, poxa, porque era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sensível, claro, que tinha todas essas qualidades. Nós não vamos também isentá-la de estar errado. Ela tinha toda essa qualidade, mas sem dúvida, Deus ali tocou ao coração dela ao ponto, né, de tocar nessa sensibilidade e fazer com que ela renunciasse, né, praticamente a sua vida em prol da vida da Noemi. Claro que o texto aqui vai tratar justamente, né, que Deus agindo, no caso, usando Boaz, né, para agir na vida dela, para ser aquele homem que fizesse uma diferença, um instrumento de Deus na vida dela. Mas, assim, obviamente que Deus é uma sequência, né? Deus vai usando, é engraçado, né? Que Deus vai usando as pessoas assim, sabe? Uma para outra, assim, e muitas vezes elas nem percebem. Aqui está mostrando que Deus estava agindo. E Boaz nem imaginava, não pensava que, na verdade, Deus estava usando ele para abençoar a vida de Ruth. Muitas vezes é assim, nós estamos com o coração em abençoar outras pessoas, aí desperta a gente uma atitude em relação ao próximo, ou uma pessoa em relação a nós, e muitas vezes nós não percebemos que aquela relação ali, que essa ação, na verdade, é uma providência divina. É Deus agindo em nossas vidas. Inclusive, certa vez eu estava evangelizando, toda tarde eu fiz uma aliança com Deus. Se Deus me desse uma vitória, eu ia ficar 3 meses evangelizando 1 hora por dia. E aí, certa vez, eu tive um sonho muito nítido, onde eu colocava, durante esse período que eu fiquei orando, evangelizando, cumprindo a promessa, porque Deus, ele me deu essa vitória, então eu fui cumprir essa promessa. E aí, tem uma vez que eu coloquei, eu sonhei, na verdade, eu tive um sonho que eu colocava as mãos sobre um jovem, na época eu era jovem também, e orava para ele e dizia as seguintes palavras: Deus é que opera em você tanto querer como efetuar. Isso aqui está escrito em Efésios, ou Efésios não, Filipenses capítulo 2, se eu não estou enganado, versículo 13. E Deus estava me mostrando que era ele estava agindo, era ele que operava em mim, tanto querer como efetuar. Só que a gente pensa que somos nós, né? Mas é o próprio Deus, né? Deus, ele fez eu fazer, agiu no meu coração, como assim, eu vou te dar a vitória e você vai fazer a obra evangelística. E eu fiz essa promessa de Deus sem saber que era o próprio Deus. E Deus me mostrou em sonho que, na verdade, era Ele. Ele falou para mim em sonho: é Deus que opera em vós, tanto querer como o efetuar. E eu estava lá realmente, depois isso aconteceu, Deus está lá orando pela vida daquele jovem que eu sonhei durante os meus evangelismos de rua. Vamos lá, subtópico 3 do tópico 2, sensibilidade espiritual. Aqui nesse tópico aqui sobre sensibilidade espiritual é bastante simples também, porque o autor ele vai dizer, ele diz aqui na revista, que ele tinha sensibilidade espiritual. O que o autor quer dizer com isso? O autor está querendo demonstrar que essa sensibilidade espiritual é justamente ele conhecer o que Deus estava querendo, conhecer os pensamentos de Deus. No caso, assim, ele conseguir ter o discernimento que Deus tem, sabe, a aspecto de várias situações. Como, por exemplo, aqui o autor está demonstrando que ele tinha sensibilidade espiritual, ou seja, que ele conseguia, que Boaz, ele não olhava para o seu próximo ou para o seu semelhante ou para as outras nações,
para as outras culturas, como as pessoas viam e olhavam literalmente. O olhar de Deus era diferente, tá? O olhar de Deus era diferente. Ou seja, o autor vai dizer que, no caso, Deus, ele não é uma pessoa etnocêntrica. Deus, e por esse conhecimento, Boaz teria esse conhecimento, sabendo que Deus ele não tinha discriminação, não era uma pessoa etnocêntrica, era uma pessoa acolhedora de qualquer tipo que estava aberto para receber todas as pessoas, independente da sua etnia, né? Então, ele, tendo esse conhecimento, essa sensibilidade espiritual, também foi uma pessoa acolhedora. E de forma nenhuma ele recebeu Ruth como o próprio Deus receberia, com muito amor, ou recebeu, né, quando ela se converteu, com muito amor, com muito carinho, e tendo as melhores atitudes, as melhores ações em prol de Noemi, porque ele entendia que assim Deus ele não era um Deus etnocêntrico, a visão dele foi uma visão espiritual, ou seja, uma visão de que Deus queria alcançar todas as pessoas, independentemente da sua cultura ou religião, né? Vamos lá, tópico 2, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Nesse caso aqui, o subtópico 1, esse tópico aqui, obviamente, vai falar sobre a colheita de Ruth, né, e a sua sobrevivência, como que se deu essa colheita e essa sobrevivência. E aqui o subtópico 1 desse tópico 3 vai dizer a lei da semeadura. O que está falando? O que o autor dessa revista, nesse subtópico 1, vai dizer sobre a lei da semeadura? Ele vai falar que essa lei da semeadura, ela é uma lei que existe nas escrituras. O mundo, ele fala sobre isso, né? A maioria das pessoas do mundo acredita na lei da semeadura. É a lei daquilo, a lei que diz que é aquilo que se, de uma forma geral, eu pelo menos conheço muitas pessoas que já citaram essa expressão. Aquilo que o homem colher, plantar, isso aí ele vai colher. E a lei da semeadura, obviamente, todos sabem, né? É bíblico e está em Gálatas 6, versículo 7. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Se você plantar no espírito, você vai colher coisas espirituais. Se você semear na carne, você vai semear as coisas carnais. Então, aí trazendo para o dia a dia, né, para a vida, na verdade o autor vai dizer que ela colheu aquilo que ela plantou, né? O último você vê que foi, graças a Deus, ela foi uma mulher que teve um futuro brilhante. Ela casou, ela acabou, né, morando, tendo as suas posses, foi resgatada, tendo um bom casamento. Tudo que ela veio a colher mais tarde foi justamente aquilo que ela plantou. Então, aquilo que você plantar, isso aí, o natural é você colher. Tá? Se você planta amor, você vai receber amor. Se planta carinho, vai receber carinho. Você planta o bem, vai receber o bem. E é claro que aqui nós estamos tratando aqui, no caso aqui, de uma questão espiritual. Se você tem uma vida de abnegação, se você serve a Deus, se você é uma pessoa que uma pessoa devota a Deus, que segue, que ama as Escrituras e não segue somente porque está escrito, mas por amor, por entendimento, pelo conhecimento, você, com certeza, você vai colher isso aí. Qual o maior fruto que nós vamos colher disso aí? É a nossa salvação, é a nossa vida eterna, tá? E aqui vai dizer que Ruth, ela decidiu, né, no caso, largar o seu Deus, que era o Deus anterior, que era o Deus Quemos, que era o Deus da Moabita, que infelizmente, né, era, nesse caso aí, dessa adoração,
era um tipo de adoração que os moabitas, eles sacrificavam até as crianças. Graças a Deus, né, que Ruth, ela foi, né, ela já tinha sido criança um dia, né? E ela escapou aí desse sacrifício, né? A gente sabe que quando, em muitas culturas antigas, não só dos moabitas, eles, além de incluir geralmente sacrifício de animais, em muitas situações eles faziam sacrifícios também quando era uma coisa assim muito impossível para eles, algo que eles queriam muito, era derrotar um inimigo, era vencer, era, sei lá, alguma coisa assim muito forte assim, que estava muito além do alcance deles conseguir, ou não sei quanto tempo que a chuva não caía, sabe, que estava em seca, e várias situações difíceis assim, de terremoto, seja lá o que for. Aí eles faziam o sacrifício das crianças, né? Sacrificavam as crianças para acalmar o Deus dele, para que parasse com o vulcão, para parar com as tempestades, e por aí vai, né? Catástrofe, etc e tal. Então, a cosmovisão, ele apresenta aqui a cosmovisão também. O que é a cosmovisão? Cosmo significa o mundo, planeta, né? Então, cosmovisão é a visão do mundo. Então, aqui qual é a visão secular, qual é a visão do mundo? Para muitas pessoas, ele vai falar assim, a cosmovisão secular, que é a cosmovisão da sociedade, essa cosmovisão, ela não entende ela compreende que Deus não é um Deus que interage, não é um Deus que age. Se Deus é um Deus que vê para essa sociedade, é um Deus que as pessoas estão agindo, ele está lá parado e ele não faz nada. E ele, tipo, tá. Aí ele cita alguns versículos aqui, mas os versículos que ele citou é um versículo religioso, que está mostrando que essas pessoas, mesmo essas pessoas que são dentro da igreja, ela tem a visão de que Deus age, que Deus existe, mas que não age, né, numa intervenção direta. Vê as coisas acontecer e fica só parado observando. E não é assim. No caso aqui, ele citou uma passagem de Lucas, capítulo 18, versículo 1, onde fala sobre o juiz, né, incompassivo, onde aquela viúva ia lá, perturbava ele, olha, me faça justiça, me faça justiça. Aí ele, ainda que aí chegou uma hora que ele falou, ainda que eu não tema a Deus, ainda que eu não sirva a ele e tal, eu vou fazer juízo a essa senhora para ela parar de me perturbar. Então aí ele está demonstrando que existem pessoas que meio que não temem a Deus, né? Que no caso ele apresentou como se fosse uma pessoa que não acreditasse no agir de Deus. De certa forma ele está com a razão, porque é o tipo da pessoa que não está preocupada com o futuro dela, espiritual. Parece que não acredita, não acredita que vai ter um julgamento eterno, sabe? E assim, vai ter um julgamento eterno. Deus é um Deus que age. O que nós fazemos aqui é de suma importância, tanto para o nosso plano aqui na vida terrena, quanto no plano futuro. A pessoa pode até viver uma vida aqui tranquila, de paz, fazendo mal para as outras. Eu não vou dizer, gente, algumas pessoas dizem que o inferno é aqui mesmo. Eu, sim, como cristão, eu não posso acreditar nisso. Eu tenho que acreditar no que a Bíblia diz. O que o inferno é aqui mesmo, que aqui o que você fez, aqui você fez, aqui você paga. A Bíblia não fala dessa forma. Então, assim, eu respeito a forma da interpretação das pessoas, mas eu prefiro ficar com o que a Bíblia me fala. A Bíblia me demonstra, até pela parábola do rico e do Lázaro, que a pessoa pode ter uma vida aqui, desprezar os outros, ignorar as pessoas, sabe? Ou até fazer o mal e não ser punido aqui. Isso pode vir a acontecer. Mas lá, como aconteceu com o rico, quando ele acordou foi no Hades, tá? Então, existe também na cultura, nos ensinos, no caso, na doutrina
dos católicos a questão do purgatório, né? Os católicos já ensinam a questão do purgatório, onde você vai ficar ali durante algum período e você vai pagar o preço, onde você vai ver um período no purgatório, obviamente, que é um lugar ruim, um lugar de sofrimento durante um período até você pagar pelos pecados que você cometeu aqui. E logo depois desse período que você passou no purgatório, né, você vai para o paraíso. Esse, pelo menos, é o que eu entendi das escrituras. Já na questão dos espíritas, eles já pensam diferente. Eles já acham que se você viver uma vida, né, de fazer o mal, de mentira, de prejudicar o próximo, de ignorar as necessidades do seu semelhante, eles acreditam que quando você vier no outro, porque você vive um ciclo de reencarnação, tá certo? Os espíritos acreditam que você vive um ciclo de reencarnação, e dentro desse ciclo de reencarnação, você vai sempre viver nesse ciclo de acordo com as suas atitudes anteriores. Por exemplo, o que eu vivo hoje, vamos dizer assim, se eu tenho uma vida boa, se eu tenho uma vida ruim, se eu estou sofrendo, se eu vim aleijado, se eu vim deficiente, etc e tal, eles têm uma explicação religiosa para isso. Significa que num plano anterior, quando você viveu aqui anteriormente, você praticou alguma coisa de ruim, tá? E você veio pagando aqui na sua existência as coisas que você praticou na vida passada, tá? Então você vem com aleijado, você vem deficiente, melhor, você vem com algum tipo de deficiência, tá? Mas isso aí respeitamos a crença, a religião das pessoas, mas temos a nossa religião e de acordo com a nossa religião protestante, cristã, evangélica, nós não acreditamos aí, assim, não acreditamos, mas respeitamos, né? Não somos dessa linha de interpretação de que haja realmente reencarnação. Eu tenho realmente, já vi vários vídeos, já vi vários depoimentos que realmente, teoricamente, né, ou evidenciou, não sei, a reencarnação, mas eu prefiro ficar com as escrituras, tá? Prefiro ficar com as escrituras. Vamos lá, subtópico 2, os acasos de Deus. Vai dizer assim, ó, o primeiro sinal da ação de Deus. Então essa colheita, ela é muito importante porque ela garantiu a sobrevivência, né, da Ruth e de Noemi. Eu achei realmente isso aqui foi muito interessante, esse destaque aqui, né, porque nós tivemos várias coisas assim importantes. A Noemi, ela precisa se alimentar, tá? Então a Ruth lá, não vou ficar fazendo pedido, não vou ficar mendigando, eu vou trabalhar. Então, primeiro passo, uma pessoa de atitude e de ação. Segundo, graças a Deus elas chegaram num tempo que era o tempo da colheita, tá? Então, foi muito importante Deus colocar essa lei aí. Essa lei foi muito importante. A gente vê que através dessa lei, que era uma lei social, quantas famílias elas foram abençoadas, né? Quantas famílias ali que tinham as suas necessidades sendo atendidas nessa época de colheita, né? Então foi muito importante. Uma das coisas mais importantes para o ser humano, obviamente, que é a alimentação. Aliás, a alimentação, né, a comida, o alimento, ela é uma necessidade básica, né? É uma necessidade básica. Existe até uma pirâmide chamada pirâmide das necessidades. E nessa pirâmide ela vai descrever, o autor vai descrever, se eu não estou enganado, foi um americano, ele descreveu, né, as necessidades do ser humano. Então ele tem desde a base da pirâmide, né, ele vai trazendo quais são as suas principais prioridades, né? Prioridade que é base lá do ser humano. E uma dessas, obviamente, que tá ali bem na base mesmo,
que é justamente a necessidade de alimentação. Então, ficou com a sogra e foi uma colheita, e uma colheita ainda maior viria. Que colheita era essa, né? Gente, o fruto das ações de Ruth somos nós. Nós fazemos parte dessa história, né? Ruth faz parte da minha história, da sua história, porque dela veio o Salvador do mundo. Ela teve Boaz, teve Obed. Obed foi o pai de Jessé. Jessé teve Davi. E aí, da linhagem de Davi, veio o Messias, né? O Senhor Jesus, o libertador de Israel e aquele que alcançou o mundo e alcançou a mim, alcançou a você. Tá? Então, todo mundo, nós fomos alcançados aí. Essa história maravilhosa, ela faz parte realmente das nossas vidas, né? Somos frutos aí dessa colheita, né? Foi uma colheita, na verdade, né? Essa colheita maior aí, né? Que o autor está dizendo, é justamente a colheita de almas, colheita de vidas, pessoas, né? Que foram alcançadas aí por esse evangelho, por essa missão aí que começou com ela. Conclusão da lição. A atitude de fé de Ruth. Aqui na conclusão, né, o autor vai dizer que a fé de Ruth, né, estava sendo recompensada justamente por causa da sua prontidão, ressalta aqui no caso a prontidão de Ruth, né, a ajudar sua sogra, e ela encontrou conforto e segurança naquele que seria o resgatador de toda a família. Na verdade, é isso aí. Boaz, ele foi um homem que deu muito consolo, né? Muito consolo mesmo. E eu fiquei realmente tocado quando ela fala assim para ele que o Senhor diz para Boaz que as palavras deles estavam consolando a alma dela, consolando ela, e que ela não era nem como uma das suas servas. E assim, eu achei lindo porque ali demonstrava mesmo, né? Que muitas pessoas podiam ver Ruth ali correndo, trabalhando, sabe, agitada, fazendo e acontecendo e tudo. Mas e o coração dela? E o sentimento dela? E essa Ruth por detrás daquela mulher que, de um sorriso talvez expressivo, da sua sensibilidade, mas ela também era uma pessoa que estava sofrendo. Ela também perdeu o grande amor da sua vida. Ela era viúva também. E agora, quais e as suas perspectivas, seus sonhos, os seus medos, sabe? O que ela estava passando ali? Deus usou Boaz para consolar Ruth. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É uma das coisas que eu acho mais linda é o homem agir com sensibilidade com a mulher, para com a sua esposa, para com as suas filhas, para com a mulher em si. É muito bom, eu acho lindo. Porque é para isso, Deus fez o homem para isso. Boaz é uma história de um homem que viveu a seu tempo. Ele não era como muitos homens e muitos cristãos, homens que são agressivos, violentos, perturbadores, homens que parecem estar mais para demônios do que para anjo, sabe? Boaz é um exemplo mesmo de amor, de como se trata uma mulher, né? De uma pessoa sensível de coração, que tem respeito, que tem amor. Tu vê que todas as palavras dele eram palavras de amor, palavras consoladoras, né? Então, esse aí fica o grande exemplo para nossas vidas, que nós venhamos ter realmente Boaz como exemplo das nossas vidas. Se você não tem sensibilidade, se você é uma pessoa, sabe, que não consegue expressar amor, que não consegue ser uma pessoa sensível, ora a Deus. Ora a Deus, eu tenho certeza que Deus ele pode fazer assim muitas coisas na sua vida, tá? E Deus ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar através das suas asas, independentemente da sua
independentemente da onde você veio, do que você já fez, do seu passado, você se converteu ao Evangelho de verdade, Deus vai te usar da mesma forma, como aquele que foi criado na igreja. A partir do momento que você se abriga nas asas de Deus, que você se entrega a Deus, que você se converte de verdade ao Evangelho, Deus, como diz as Sagradas Escrituras, ele faz de você uma nova criatura. Não, mas esse aqui está pregando o Evangelho. Opa, mas ele fez a coisa. Ele é uma nova criatura. O que ele fez, ele era a ferramenta do diabo. Ele vivia em prol das suas próprias consciências, vivia em orgia, mas mudou. Ele é uma nova criatura. Deus tem poder para transformar as pessoas em novas criaturas para serem usadas por ele. Está falando é nova. Aquele velho homem já foi. Aquela velha mulher já passou. É novo, tudo novo, tá? Para ser usado para Deus. Assim, Deus abençoe a todos e agradeço a todos que estão comigo aqui até agora. Deus abençoe em nome de Jesus e bons estudos.